5 de julho, hoje estamos comemorando, a fundação de uma das maiores organização de propagação do reino de Deus, nesses dias. Estamos falando do Exército da Salvação. O Exército de Salvação. O Exército de Salvação foi fundado na região leste da cidade de Londres em 1865 pelo pastor metodista William Booth e sua esposa Catherine Booth. Originalmente, Booth nomeou a organização Missão Cristã do Leste de Londres, mas em 1878 a reorganizou, dando-lhe um caráter militar e a chamou Exército de Salvação. William pregava aos pobres, ao passo que Catherine contactava os ricos, conseguindo, assim, apoio financeiro para o trabalho. Ela também atuava como ministra religiosa, o que era bastante incomum naquela época. William logo se tornou conhecido como general e sua esposa, Catherine, ficou conhecida como a mãe do Exército da Salvação. O fundador, William, assim descrevia o lema da organização, os 3 S, representando melhor a maneira como o Exército de Salvação atua. Primeiro, a sopa, depois, o sabão e, por fim, a salvação. Os primeiros membros do Exército da Salvação eram alcoólatras, viciados e prostitutas, convertidos ao protestantismo. Muitos destes, em função da busca por uma vida de acordo com os princípios morais do cristianismo protestante, mudavam seus hábitos de vida. À medida que o Exército de Salvação crescia no fim do século XIX, também crescia a oposição ao movimento na Inglaterra. Os oponentes da instituição se reuniam no Exército Esqueleto para perturbar os encontros do Exército de Salvação e suas atividades sociais. Muitos oponentes que chegavam a agredir fisicamente os membros salvacionistas eram donos de tabernas e bares que estavam perdendo seus clientes, ao passo que novas pessoas largavam o vício e se uniam ao Exército de Salvação. A expansão mundial do Exército de Salvação, a partir do fim do século XIX e início do século XX, o trabalho do Exército de Salvação se expandiu rapidamente. Países como Estados Unidos, em 1880, Austrália, em 1881, França, em 1881 também, Índia, em 1882, África do Sul, em 1883, Argentina, em 1890, Japão, em 1895, Chile, em 1909 e Brasil,
né, o exército de salvação chegou em nossa pátria em 1922. Entre muitos outros, receberam o trabalho do exército de salvação. A nossa gratidão a Deus por esta instituição. E a Igreja Batista Povo do Alto não poderia deixar passar esta data sem comemorar, juntamente com nossos irmãos. E a nossa mensagem para esse exército de salvação que está em todo o mundo, levando a mensagem do reino de Deus, nós queremos deixar uma mensagem de Deus para nossa reflexão neste dia. E esta mensagem se encontra no livro de Mateus, capítulo 5. Ali, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo começa a chamar, formar o seu exército, que hoje chega até nós. Esse exército de homens e mulheres que estão levando a salvação através da fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não poderia deixarmos de estar orando e intercedendo, por esta organização. Vamos ao texto. Mateus capítulo 4, a partir do verso 12. Jesus começa a pregar. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galileia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e sobre os que viviam na terra da sombra da morte, a luz raiou. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. O reino de Deus estava chegando. O reino de Deus é chegado. Jesus chama os primeiros discípulos. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando rede ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vinda da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da região de outro lado do Jordão. E aqui nós podemos ver Jesus iniciando o seu exército para levar salvação a todo o mundo. E já no fim do seu ministério, ele inicia o seu ministério chamando todos ao arrependimento, porque o reino de Deus chegou. E também ao
ensinar os seus discípulos durante 3 anos. Ao final, ele comissiona para que eles formem esse grande exército para proclamar a mensagem do reino. E ele diz o seguinte, né? É-me dado todo o poder nos céus e na terra e debaixo da terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e ensinando-os a observarem todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E aí chegou, esse evangelho chegou até nós. Mas eles não iriam fazer essa obra sozinho. Jesus disse que estaria com ele. E ele voltou para o Pai e imediatamente, alguns dias depois, ele envia o Espírito para estar com seus discípulos, e o Espírito está aqui, conosco neste dia, nos dando aquele poder que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo garantiu que nós teríamos. Pois descerá sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo 1, verso 8. E aqui estamos nós, no dia do exército, que se comemora a fundação do exército de salvação, levando a mensagem do reino de Deus. Nossa oração aos nossos irmãos, para que eles continuem levando a mensagem do reino de Deus. E qual é essa mensagem? Que todos precisam ouvir. Precisam ouvir que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Esse reino que nós oramos pedindo para que venha sobre nós o reino de Deus e faça-se a sua vontade, já está sobre nós, na pessoa do Pai. Já está no meio de nós, na pessoa do Filho. E já está dentro de todos aqueles que ouviram a mensagem do reino, aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então, que esta denominação, que esta organização, Exército de Salvação, continue cumprindo a sua missão, levando sopa, pão e salvação, levando a mensagem do reino, levando sopa, sabão e salvação para todos aqueles que desejarem, se beneficiar das bênçãos que Deus já tem concedido a todos nós. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a nossa justiça, a nossa paz, a nossa alegria. Que vocês, Exército de Salvação, continue propagando esta verdade, enquanto nós, Igreja Batista Povo do Alto, continuaremos intercedendo a Deus para que, na força do Espírito, esta mensagem chegue a todo o mundo. Vamos levar a mensagem de Jesus neste dia. Vamos dizer para o mundo que Cristo é a nossa justiça, que Cristo é a nossa paz, que Cristo é a nossa alegria. O reino de Deus no meio do povo, não permitindo que haja alguém passando fome, não permitindo que haja alguém sem ter com que se cobrir, não permitindo que haja alguém sem ter aonde morar, e além de tudo, sem permitir que as pessoas deixem de ouvir a mensagem do reino. Há esperança em Cristo Jesus, nossa justiça, nossa paz, nossa alegria.